Boa noite, queridos irmãos. É uma extrema alegria, uma grande alegria eu estar aqui hoje com vocês. Eu participei da primeira palestrinha que teve com o Marcelo Melo, foi muito agradável e é muito gratificante estar com vocês hoje. Meu nome é Sander Marcelo e eu vou trazer para vocês hoje a palestrinha sobre o Evangelho no Lar. Por que é tão importante a oração em família? Porque devemos ter a oração em família como uma das coisas principais da nossa trajetória carnal. Eu estaria abordando também alguns aspectos de por que orar em casa, né? A importância de se orar em casa e a importância de se levar isso dentro de nós. Esse compromisso que é a oração em família. Alguns pontos que eu vou colocar aqui fazem parte do meu ponto de vista sobre determinado assunto, né? Da minha condição ainda de estudante, de ainda estar entrando no meio espírita. Então eu vou trazer algumas coisinhas, mas fazem parte do meu ponto de vista. O meu ponto ainda é pequenininho dentro do espiritismo, mas vai ser com muito amor, com muito carinho que eu elaborei. Então vamos lá. Eu vou iniciar com um pequeno poema, que é um poema titulado Evangelho de Amor. A paz, o equilíbrio, o amor são sementes resplandecentes nas mãos do próspero semeador. A terra, ela é a nossa mãe bondosa, sempre à espera do agricultor. Pegue sua enxada humilde e vai à lida sem temor. Nesse solo fértil do cruzeiro, brotará nosso futuro sem dor. O lar que nos aconchega é a providência da divina luz. O semeador que não foge à luta é pela paz que se conduz. A família que ora unida consagra bênçãos a Jesus. As ferramentas do Criador são simples, nunca as deixes de usar. Não deixe o desânimo te amparar, porque você é um grande agricultor. Plante em seu lar a semente do Evangelho de Amor. Essa semente do Evangelho de Amor que vocês vão estar aqui hoje recebendo, com carinho, com amor, com disciplina. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa semente que a gente vai falar no decorrer dessa pequena palestrinha, que vocês levem para casa essa sementinha e escolham o melhor local da casa de vocês, porque essa semente ela vai frutificar. E os frutos dessa semente vocês vão perceber no dia a dia de vocês, no dia a dia em casa, na família, porque é em nossos lares que é dado primeiros passos nosso, do homem, da mulher, nessa trajetória carnal. É no lar que nós conquistamos as nossas primeiras individualidades e é através do lar que nós ganhamos forças para a nossa caminhada. Então eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa semente que eu vou falar durante todo o comentário, toda a palestrinha, e que vocês levassem para casa essa semente. E não esqueçam de plantar num lugar especial. E essa semente vai frutificar. E vai frutificar pelo trabalho de vocês. O cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade. Em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova. Esse é do livro Luz no Lar, Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, ele nos informa através dessa abordagem do texto que orar em família
é muito mais do que uma simples oração, é uma necessidade que temos. É uma necessidade que temos de conduzir nossa família pela oração. É uma necessidade de falarmos em Jesus, falarmos dos textos evangélicos, discutirmos esses textos evangélicos em nosso lar, com nossos familiares, com as pessoas que estão rodeando o nosso lar, as pessoas que mais amamos, que convidamos para essa oração em família. Emmanuel é bem claro no texto. É uma necessidade. É muito mais do que uma inovação, do que uma moda. Nós necessitamos desse entendimento dentro da família. É no nosso lar que reencontramos nossos antigos desafetos. É em nosso lar que nos preparamos para a nossa caminhada. Por que não levar para dentro de nosso lar as mensagens do Evangelho, essas trocas de informações sobre o Evangelho, discutir temas evangélicos dentro do nosso lar, com os nossos familiares? Visão de Eurípides. Esse é do livro A Vida Escreve, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. É do espírito Hilário Silva, a história. Eurípides Barçanufo, ele é um abnegado trabalhador, foi um abnegado trabalhador espírita, já desencarnado, mas ele foi um grande expoente, um grande divulgador da doutrina espírita. Ele tinha inúmeras mediunidades. Num determinado momento de sua vida, ele estava num sono, entrou em sono profundo. Em desdobramento, ele se sentiu imantado por algo que levava ele para planos mais elevados. Em desdobramento, no sonho, o espírito dele foi conduzido para planos mais elevados da terra. Ele sentiu aquele momento doce, aquele momento sublime dele sendo carregado, sendo imantado. E ele sentiu assim uma paz, uma tranquilidade, um lugar assim calmo, sereno. Ele sentiu uma sublimação. O autor espiritual diz que ele estava numa sublimação. Quando ele chegou num determinado local, uma paz, uma tranquilidade sublime. E ele viu ao longe o vulto de um homem com uma luz enorme em sua volta. E ele foi chegando perto daquela figura, daquele homem. Quando ele se deu conta, ele estava diante de Cristo, de Jesus. Ele foi imantado para perto de Jesus. Quando ele se deu conta, ele estava perto de Jesus. E ele ficou em êxtase, levou um susto perto de Jesus. E ele viu, ele gaguejou, não conseguia falar, e começou a sair lágrimas dos olhos deles. Aquele momento sublime, começou a sair lágrimas dos olhos. Quando ele chegou perto de Jesus, ele notou que Jesus também chorava. Jesus também estava em prantos. Daí ele respirou fundo e perguntou a Jesus: por que choras, mestre? O mestre não respondeu. Ele chegou mais perto: por que choras, mestre? Será que é pelos descrentes? Será que é pelos sofredores? Jesus responde com uma voz doce, uma voz bem doce: não, os descrentes, os desamparados, os aflitos, eles estão recebendo ajuda, eles estão recebendo auxílio. As minhas lágrimas, eu choro pelas pessoas que conhecem o Evangelho, as palavras do Evangelho, e não as praticam. Jesus chorava pelas pessoas que já receberam a lição, pelas pessoas que já abriram o Evangelho, já leram o Evangelho, mas não praticam. Não pratico em casa, não pratico na família, não pratico com os amigos. Eurípides Barçanufo não conseguiu pensar em mais nada. Ele fechou os olhos e quando viu já estava no corpo. Foi uma lembrança assim doce que ele teve nesse momento. Ele foi professor quando encarnado. E esse momento com Jesus, esse olhar de Jesus, fez com que ele trabalhasse ainda mais, que ele se aprofundasse ainda mais nos estudos. Esse momento com o Mestre, esse momento com Jesus. Façamos, na leitura simples do Evangelho, o nosso momento com o Mestre.
Façamos nas pequenas leituras, quando abrimos o Evangelho, as pequenas dedicações que temos ali nesse momento sublime de amor, o Evangelho é uma semente de amor em nossas vidas. Façamos isso. Trocamos ideias com os nossos amigos, com os nossos familiares. Falamos um pouco mais sobre esse grande mestre que é Jesus. Quando temos a oportunidade de estarmos reunidos, quando temos a oportunidade de estarmos entre pessoas queridas, entre pessoas amigas, falamos um pouco mais do nosso mestre. É este o propósito. Este foi o propósito da vinda dele. Fazermos que nós nos sentimos bem, fazer de nós os seus discípulos do dia a dia. Primeiro culto cristão no lar. Jesus estava na casa de Pedro e aproveitou para ensinar. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Pedro responde, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Sempre buscamos o melhor, sempre buscamos o melhor. Essa é a lei natural, é a evolução natural do ser humano. Sempre buscar o melhor para nós mesmos, o melhor para a nossa caminhada. E por que não fazer esse melhor em nosso lar? Por que não transformar esse melhor para as pessoas que estão mais próximas de nós, para as pessoas que estão mais perto de nós, que são nossos amigos, que são nossos irmãos, que são nossos familiares, pai, mãe, avós, amigos. O nosso lar é o local onde é para ser dado o nosso melhor. E o nosso melhor, às vezes, precisa de pequenas coisas. Às vezes, precisamos doar uma coisa pequenininha, que é um afeto, que é um abraço, que é um sorriso. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia, que recebes do Senhor. Por que não instalar em redor dessa mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conservação e no pensamento edificantes? E Jesus desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. É muito interessante a necessidade de adoração que o homem tem. Isso já vem de tempos remotos. Essa necessidade de doação, essa necessidade de adorar Deus, de adorar pessoas, isso já acompanha nós na antiguidade. Com o advento do Cristo, antes um pouquinho, começou a ter um monoteísmo, ou seja, acreditarmos em um só Deus. Quando Jesus veio até nós, o que ele nos ensinou? Amar o próximo, perdoar 70 vezes 7. O sentido da oração ficou um pouco mais elevado, esse sentido da oração. No Espiritismo, Kardec foi o primeiro, dentro do Espiritismo, a colocar para nós a necessidade da oração, de orarmos em família uma vez por semana. Está registrado na Revista Espírita, Revista Espírita de 1864, agosto de 1864. Está registrado lá que uma vez por semana, no domingo, era interessante fazer isso com a família. Foi Joana de Ângeles, dentro do Espiritismo ainda, né? Allan Kardec foi o primeiro a colocar para nós a oração uma vez por semana. E Joana de Ângeles foi a primeiro espírito, dentro do Espiritismo, a falar dos benefícios que é a oração em casa. Os benefícios para nós fazermos o uso da oração em família.
primeiro grupo de visitadores. Esse é do livro Maria Compre, Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo. É um trechinho do livro. Jesus ordena a Ananias que procure Saulo. Ananias responde: Senhor, ele é perigoso. Mas vai, ordena Jesus com bondade. Este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante de todas as gentes, de todos os reis e a todos os filhos de Israel. O primeiro grupo de visitadores a realizar o culto cristão no lar foi formado por Saulo e Ananias. Nesse livro, Maria te Compre, ela fala de um trechinho do livro de Paulo Estevam. Paulo Estevam é considerado, dentro do Espiritismo, um dos maiores romances já conduzidos, já elaborados com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. É considerado um dos melhores romances. É muito importante a leitura desse livro, para entendermos um pouco desse amor, para entendermos um pouco dessa transformação que Jesus provoca em nós. Ananias, no livro, no caso aqui, Saulo perseguia Ananias. E quando Saulo perdeu a visão, Jesus ordena a Ananias para que vá lá e resgate Saulo. Por isso que Ananias fala: mas Jesus, como que eu vou lá se o homem está me perseguindo? E Jesus fala com bondade: vai, eu estou te ordenando. E Ananias, a história de Ananias também é muito linda. Ananias era um sapateiro na cidade de Emaús, que é da região de Jerusalém. Nessa época de festividades, ele foi de Emaús até Jerusalém para as festividades. Chegou lá, ele viu aquela algazarra, aquela baderna. Ele chegou no dia da crucificação de Cristo. E quando ele chegou em Jerusalém, ele viu toda aquela algazarra. Ele foi para ver o que era que estava acontecendo. Ele viu aquele senhor levando, aquele homem levando a cruz, e resolveu chegar mais perto. De repente, ele diz no livro que Jesus olha para ele. Jesus apenas lança um olhar para Ananias. E esse olhar, Ananias nunca mais esqueceu. Esse olhar calou profundamente Ananias. Um simples olhar transformou Ananias. Ananias quis saber mais daquele homem que foi crucificado, que tinha aquele olhar profundo. No outro dia ele foi falar com Pedro, na igreja do caminho. E Pedro falou das Escrituras, falou de quem era Jesus. Ele não teve dúvidas. Ele voltou para Emaús, vendeu tudo que ele tinha, retornou a Jerusalém, entregou o dinheiro para Pedro para ajudar nas construções da igreja do caminho e seguiu divulgando esse Jesus. Um simples olhar de Jesus transformou Ananias. Vamos buscar essa transformação dentro de nós, ter um simples olhar de Jesus. Vamos levar para os nossos lares essa nossa transformação dentro do Evangelho do Amor. Por que Evangelho no Lar? Esse é um trecho do livro Renúncia, uma grande obra também dentro do Espiritismo, também de Francisco Cândido Xavier. No caso aqui, Alcione começa a falar: minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino, magnetizado pela doçura das suas palavras. Cirilo Davenport, que é o pai de Alcione, que ela não sabia que ele era o pai dela, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou: não discordo, Alcione, desse conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entregar o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas? Esse romance aqui de A Renúncia, de Chico Xavier, é lindo, maravilhoso. Alcione, ela foi trabalhar na casa do pai. Tinha se separado dele há muito tempo, quando era criança ainda, e o pai não sabia da existência da Alcione, e a Alcione não sabia da existência do pai. Foi uma coisa do destino. E ela era uma pessoa muito evangélica, gostava de fazer orações, ela teve uma educação para esse sentido.
e ela gostava de fazer a oração em casa. Daí nisso chegou o Cirilo e perguntou: mas por que rezar em casa se há tantas igrejas? E ela responde maravilhosamente no texto. Ela diz assim, que existem muitas escolas, mas é no lar que nós damos os primeiros passos para a educação. É no lar que aprendemos as primeiras palavrinhas. É no lar que conhecemos as primeiras pessoas que nos ensinam, que nos dizem algo, que nos transformam. Mas por que se há tantas escolas? É no lar que recebemos os primeiros curativos quando nos machucamos. Mas e por que fazer isso se há tantos hospitais? É no lar. Por isso a oração no lar, mesmo tendo tantas igrejas, é no lar que começamos os primeiros passos dentro da construção em prol do Evangelho. É no lar que recebemos os primeiros sentidos do que é esse Cristo, do que representa Jesus dentro de nós, ao nosso redor, à nossa volta. Por isso temos que falar sobre Jesus. Por isso temos que colocar os nossos amigos, nossos filhos, nossos pais, a representação de Jesus. Quando falamos de Jesus, nós abrimos um espaço grande de amor, de proteção. Lar, escola de almas. O lar é célula divina na reconstrução do equilíbrio. É no lar que nós resgatamos nossos conflitos, nossas desilusões, nossos desequilíbrios. É no lar que recebemos os nossos desafetos do passado. A reencarnação é um presente divino de Deus. Ele coloca seus filhos junto com pessoas para se resgatar algo. Ele nos dá uma nova oportunidade de vivenciarmos um amor que perdemos lá no passado. Ele nos faz mais claros, mais límpidos para a nossa jornada. Dentro do nosso lar nós temos oportunidade de restabelecer antigas feridas, de nos projetar mais além. O nosso lar, não importa onde for esse nosso lar, ele é de suma importância. Nós temos que ter em mente isso. O nosso lar é fortaleza, é indestrutível. Quando alimentamos isso dentro de nós, que o nosso lar começa aqui, no nosso interior. E nós projetamos no nosso lar esse interior. Temos que fortalecer intimamente isso dentro de nós, para que possamos exteriorizar em nosso lar o que há de melhor em nós. Evangelho e o templo. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-lhes os alicerces do equilíbrio psicossomático. Há de traduzir paz e consolo na primeira hora, esperança e incentivo logo depois. Em seguida, sugerir nossa rebeldia em subsequentes revisões dos temas, o aperfeiçoamento de nossos espíritos. O espírito Sheila, essa é uma mensagem no livro Jornada de Amor. O espírito Sheila também é um espírito abnegado, um espírito trabalhador nas linhas espíritas. Ele nos diz que a prática constante, não aquela de vez em quando, mas a prática, a entrega nossa constante pela oração, nos transforma.
Não apenas orar quando estamos com problemas, entregar a Deus nossos problemas, nossas aflições, só naquele momento onde estamos realmente com problemas, mas a prática constante, acordar de manhã cedo e agradecer a Deus a nossa presença, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, servindo em nosso lar, auxiliando as pessoas que estão próximas a nós. Não precisamos fazer grandes coisas, precisamos ouvir, acalentar, abraçar, dizer à mãe eu te amo, ao pai eu te amo, ao irmão, como é bom que você veio hoje aqui, como é bom estar aqui com você. Coisinhas simples, mas que se faz necessário. A igreja e o templo. Do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria, e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. A dor, ela não é a nossa inimiga. A dor nos faz mais forte. A dor alimenta os nossos momentos mais tensos do nosso dia a dia, porque a dor é nosso mestre. Nós aprendemos com ela. Nós vivemos ela, e a dor está ali, pronta para nos abraçar, pronta para nos redimir. Quando a gente tem dor, a gente não quer mais saber de nada, a gente se esconde ou esquece das coisas boas. Quando sofremos, perguntamos, mas por que eu sofro tanto? Será que Jesus não gosta de mim? Será que eu estou desamparado? O que eu fiz de errado para sofrer tanto? Mas a dor está ali, está próxima a nós. Ela está dizendo para nós, levante. Você caiu, mas você pode levantar. Jesus está aqui, bem pertinho de você. Nossos amigos espirituais estão ao nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos escutar, porque a nossa sintonia está um pouco diferente. Nós sintonizamos com a dor, porque achamos que ela é um inimigo, mas ela é o nosso mestre, ela está nos ensinando. E quando sintonizamos com esses espíritos próximos a nós, essa dor deixa de existir, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está ali para nos amparar. E quando aprendermos a tirar sempre o melhor de todos os nossos problemas, nós seremos muito mais felizes, muito mais inteiros nessa vida. Templo familiar. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Nós ainda presos ao nosso egoísmo, nós achamos que viemos ao mundo para realizar grandes coisas, grandes obras. Eu lembro quando eu me formei, eu achei que eu poderia transformar o ambiente que eu estava para melhor, porque eu tinha um diploma. Só que todos nós somos construtores, todos nós temos o diploma, todos nós somos co-criadores. Nós ajudamos na criação, nós criamos a todo momento, nós construímos obras horizontais e construímos obras verticais. Nós compramos carro, compramos roupas, compramos casa. É importante para nós? Claro que é importante. É importante nós termos o carro. Quando é fruto do nosso trabalho, é importantíssimo. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Ao desencarnarmos, nós não vamos levar tudo isso. Nós não vamos conseguir levar tudo isso. As coisas materiais são importantes, sim, mas nós não podemos colocar ela em primeiro plano, porque elas são passageiras.
Na próxima encarnação que tivermos, nós vamos ter que conquistar tudo isso de novo. Já as construções verticais, estas sim, nos acompanham aonde nós formos. Tudo que nós construirmos verticalmente, espiritualmente, nós levaremos conosco. Os estudos que fizermos, os nossos comprometimentos com a família, o nosso amor ao próximo, essa entrega, nós levamos conosco. Isso não vai nos abandonar. Temos sim que ter as coisas materiais, é óbvio, nesse mundo material, nós necessitamos disso. Mas vamos dar mais ênfase às coisas espirituais. Vamos dar mais atenção às pessoas que estão próximas a nós, aos nossos familiares. Culto individual do Evangelho. Nem sempre encontrarás a colaboração precisa ao culto do Evangelho no tempo familiar. Ainda assim procura a intimidade do Mestre e sozinho, embora sintoniza-te com Ele através da leitura divina. Muitas vezes encontramos companheiros de caminhada que ainda estão em aflição, que ainda estão numa perturbação, que ainda não estão em sintonia com coisas edificantes. Dentro de nossos próprios lares encontramos isso. Eu posso fazer o Evangelho no lar sozinho? Posso. Eu posso fazer oração em casa sozinho? Pode e deve fazer. Porque essa transformação que você vai fazer no seu lar vai beneficiar esses irmãos que não querem fazer. Você pode transformar o seu lar e pode transformar essas pessoas que estão próximas a você. Ah, meu pai não quer saber do Evangelho, não quer saber da leitura, ele não quer saber da oração em casa, minha mãe, minha irmã, mas faça sozinho. Comece em você essa transformação, não deixe para amanhã. Essa transformação é importante para nós. Construir dentro de nós. Antes de procurarmos o reino de Deus no imensurável dos céus, utilizemos nossa capacidade para construí-lo dentro de nós mesmos, através do céu que pudermos oferecer à alma do próximo. Tem uma historinha de Jesus chamada A Petição de Jesus. É do livro Cartas e Crônicas, também de Chico Xavier. Na história, Jesus pede a Pedro que vai à casa de Jeremias para atender a filha de Jeremias, Sara, que estava doente. Ele diz: vai até a Sara e ora do lado dela. Faz uma oração do lado dela, ela está enferma. E Pedro, com aquela ânsia de atender um pedido de Jesus, ele saiu feliz, alegre, contente. De manhã cedo ele saiu disparado à casa de Jeremias. Quando ele chegou à casa de Jeremias, ele encontrou Jeremias embriagado, bebendo no celeiro, junto com a criada. Ele chegou lá e perguntou onde estava Sara, e o Jeremias já xingou Pedro. Xingou e mandou ele procurar o primogênito dele, o filho mais velho. Ele chegou a casa e o primogênito estava ali, jogando dados, jogatinas, estava perdendo, estava bravo. Também xingou Pedro e falou: mandou procurar a esposa de Jeremias, a mãe dele. Chegou na esposa lá de Jeremias, ela estava espancando uma das filhas, estava batendo numa das filhas. Ele perguntou onde que era o quarto de Sara, porque ele chegou para orar por Sara. A esposa também xingou Pedro e apontou um quarto assim. Ela estava meio perturbada e apontou o quarto errado. Ele chegou, abriu a porta, quem que ele encontrou lá? O filho mais novo, Josué. Ele estava contando dinheiro. E ele achou que foi o pai que mandou aquele senhor espionar ele, porque ele estava roubando o pai. Ele já foi para esmurrar Pedro. Pedro suplicou: não, eu só vim aqui para orar por Sara, por sua irmã que está enferma. Josué, muito a contragosto, levou ele até ao quarto de Sara. Chegando lá, Sara estava extremamente perturbada. Começou a xingar Pedro, começou a destratar Pedro, começou a insultar Pedro. Daí Pedro ficou triste e saiu correndo.
disparado e voltou para casa. Chegou lá triste. Jesus perguntou: por que está triste, Pedro? Ah, Jesus, eu cheguei à casa de Jeremias, fui maltratado por Jeremias, pela mãe, pelos filhos, fui maltratado por Sara, eu não aguentei e saí correndo. Eu acho que naquela casa não pode entrar Deus, não pode entrar a palavra evangélica de Jesus, não pode entrar os ensinamentos de Deus, não pode entrar naquela casa. Mas daí Jesus, muito calmo, muito sereno, falou para Pedro: mas Pedro, eu conheço a família de Jeremias, eu conheço Jeremias, conheço os filhos, conheço a esposa, sei como eles são, mas eu só te pedi para orar, para dar o auxílio, mais nada. E é isso que fazemos, nós julgamos as pessoas, julgamos as pessoas próximas a todo momento, a todo instante, e Jesus só nos pede para auxiliar, Ele só nos pede para levar algo de bom, esse amor ao próximo, esse auxílio com palavras, com dedicação nossa, e não julgar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem aperfeiçoado ilumina a família iluminada melhora a comunidade melhorada eleva a nação, o homem evangelizado adquire compreensão e amor, a família iluminada conquista entendimento e harmonia, a comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade, a nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Do Evangelho do lar depende o aprimoramento do homem edificado em Jesus Cristo, depende a melhoria e a redenção do mundo. O Evangelho no lar, ele é a luz que nos orienta diante das trevas, que nos acompanha o pensamento. É a água que sacia a nossa sede, é o pão que nutre a nossa fome. O Evangelho no lar, ele é extremamente importante para nós. Não perdemos tempo. Vamos fazer o Evangelho no lar. Quando realizamos o Evangelho no lar, nós abrimos a porta para um convidado extremamente especial em nossas vidas. Quando começamos o Evangelho no lar pela oração em família, abrimos os braços para receber um convidado extremamente especial. Esse convidado é Jesus. Ele está ali nos esperando a nossa iniciativa, para que possamos estar mais juntos, mais próximos de Jesus. A importância da realização desse Evangelho. Um trechinho da Joana de Ângeles, do livro Mestre de Amor. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. O Evangelho no lar, a gente dedica um dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um dia da semana. Escolhe-se esse dia da semana e sempre o mesmo horário, 7 horas da noite, 7 horas da manhã, um horário que a família esteja mais próxima, um horário em que as pessoas estejam mais unidas, que não tenha um que sair para um lado, outro para o outro. Escolhendo o dia, escolhendo o horário, começa a fazer o Evangelho em casa. O Evangelho é muito simples. Você pega o Evangelho, a gente, como espírita, a gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aconselha. Abre-se, faz a família unida. Você escolheu o dia da semana, o horário, a família unida. Começa com uma pequena oração, uma oração do coração. Se você ainda não está preparado para essa oração do coração, faz um Pai Nosso nesse momento. Feita a oração, abre seu Evangelho e lê uma parte do Evangelho. A gente fala que é o estudo do Evangelho em casa. Você pode abrir o Evangelho e ler uma parte do Evangelho, pode começar do começo, né?
ou pode abrir ele aleatoriamente. Leu aquela partezinha do Evangelho, discute com os familiares o que essa mensagem traz para nós. Pode usar um outro tema evangélico também, para complementar a leitura do Evangelho. Fez essas duas leituras, encerra uma prece final, uma prece do coração também, pronto. O Evangelho no lar, de 15 a 20 minutos, meia hora no máximo meia hora. Você já está tecendo esse estudo do Evangelho com a família, já está inovando os seus lares. 15, 20, meia hora no máximo. Vamos começar o quanto antes esse Evangelho no lar, para que a nossa transformação seja cada vez mais importante em nossas vidas. Vamos fazer essa transformação juntos, através do Evangelho de amor, através dessa sementinha do Evangelho no nosso lar. Com o estudo do Evangelho de Jesus, aprende-se a compreender e a conviver na família humana. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. A prática constante dessa oração, da boa leitura, abre os nossos sentidos, aumenta as nossas vibrações, para que possamos intuir mais os nossos espíritos que estão mais próximos de nós, para que possamos entrar com uma sintonia mais com eles. Quando oramos em família, essas vibrações nossas aumentam, e nós conseguimos ouvir, nós conseguimos entender o que esses espíritos ao nosso redor querem nos ensinar, querem nos mostrar. Muitas vezes nós não conseguimos, tentamos, mas não conseguimos. E o estudo do Evangelho no lar propicia, é uma das ferramentas mais importantes para que nossa sintonia aumente. Nós devemos entender que o nosso lar é uma fortaleza. Como que nós defendemos essa fortaleza? No passado, como que eram defendidas as fortalezas? Eram muros extremamente altos, um monte de soldados em volta. Eles defendiam a fortaleza desse jeito. Hoje em dia, como que nós defendemos o nosso lar? Colocamos uma porta bem robusta, grades nas janelas, trancas extremamente complicadas, e mesmo assim ainda conseguem invadir o nosso lar. Mas como que nós protegemos espiritualmente o nosso lar? Uma das ferramentas para a proteção do nosso lar é a oração, é o Evangelho em casa. Uma vez por semana nós estaremos construindo essa fortaleza. Um dos autores espirituais fala de uma couraça inalienável, indestrutível. Quando oramos, acendemos uma luzinha em nosso lar. A espiritualidade diz que depois de 10 anos de oração em família, oração no lar, essa pequena luz começa a aumentar e atingir as casas em volta. Se você ora num apartamento, você abrange todos os apartamentos com essa luz. Se vê a importância que é a oração em família, a importância que é orar. Eu vou encerrar a exposição de hoje. Gostaria de que vocês levassem essas reflexões para os seus lares. Eu gostaria que vocês levassem essa sementinha do Evangelho e plantassem em seus lares. Daqui a um tempo vocês vão me dizer se essa sementinha que vocês plantaram deu os frutos. Se o lar de vocês houve uma transformação em seus lares, através dessa semente de amor. Vou pedir para vocês fechar os olhos um momento, para a nossa oração final, para elevar os nossos pensamentos
Pensar em nosso Mestre maior, Jesus, com os braços abertos, nos envolvendo. Amado Pai Celestial, Pai de bondade, Pai de paz, de amor, ilumina-nos, Senhor, através do Evangelho do amor. Que possamos pensar mais alto, que possamos elevar-nos, Senhor, através das boas reflexões, através dos bons ensinamentos, e alcançarmos as nossas metas, alcançarmos os nossos objetivos pela luz do Evangelho, por essa luz, Senhor, imorredora, inovinável, que nos mostras o caminho, que nos acalenta em nossa jornada, que nos auxilia nas aflições, nas perturbações. Dai-nos de beber, ó Pai, de vossa fonte, fonte de amor, fonte de felicidades. Abrigai-nos, Senhor, de todo mal, de toda inveja, de toda incerteza. Abriga-nos, Senhor, em vossos braços. Acalenta-nos, ó Pai, através do Evangelho. Que possamos levar para os nossos lares a boa semente e traduzir isto em frutos. Obrigado, Pai, por fazer parte de minha vida. Obrigado, Pai, por fazer parte de nossas vidas. Obrigado, irmãos, por estarem aqui hoje.